nome é Gabriel, tenho 16 anos. Eu queria muito arrumar um emprego para eu finalmente conseguir ter responsabilidade e para que eu não precisasse estar sempre pedindo dinheiro aos meus pais. E então eu acordei cedo no dia seguinte para tentar arrumar alguma coisa. Tentei em lojas, supermercados e até mesmo em biblioteca, mas sem sucesso. E voltei para casa, sentei na cadeira e liguei o meu computador. E tentei procurar pelas redes sociais. E acabei encontrando um anúncio de termos vagas em um laboratório. Eu pensei comigo mesmo: deve ser para ajudante. Bom, é melhor do que nada. Liguei para o laboratório e marquei uma entrevista. Para depois de uma semana, chegou o dia. Era um laboratório grande e a moça da recepção mostrou onde ficava a sala de Bartolomeu. Bartolomeu era o nome do cientista. Entrei na sala. Fiz entrevista. E disse para ele que não tinha muita experiência em laboratório e ele diz que tudo bem. E que experiência se tem aprendendo. E falei tudo o que aprendi fazendo com minha mãe. Porque ela também já trabalhou em laboratório. E ele disse que eu fui contratado e começaria daqui 3 dias. E quando chegou o dia, comecei a trabalhar de segunda a sexta, e passou tão rápido que já estava lá há um mês. E quando fui organizar as fichas e vi algo escrito em uma delas, experiência, Lobcat, e guardei no lugar e estava voltando para casa, e no meio da rua eu vi um filhote de gato cinza, e que tinha uma mancha circular em seu pescoço. Bom, eu peguei o bichinho, e coloquei na cesta. Ele parecia feliz, ao me ver, e tudo que tinha era o seu nome em sua coleira, Max. E quando cheguei em casa e meus pais disseram: de onde você tirou esse gato? E eu respondi: eu estava voltando para casa e o encontrei. E meus pais responderam: bom, se você quiser ficar com ele, vai ter que o alimentar, limpar a sujeira. E respondi para eles: não se preocupe, vocês não vão precisar fazer isso. E eles responderam: tudo bem. E um dia meus pais foram viajar, e eu ficaria em casa, sozinho com Max. Se passou 3 semanas, eu e Max eram melhores amigos. Ele era diferente de outros gatos, ou melhor, de qualquer coisa que tinha visto. Um dia o cão pitbull do meu vizinho invadiu minha casa, e como minha casa era de 2 andares, meu quarto ficava na parte de cima. Fiquei assustado que o cão poderia fazer algo ruim ao Max. Desci rapidamente para buscá-lo e, por estranho que pareça, o cão estava em um canto da parede. Estava com uma expressão de medo, e em sua frente estava Max, rosnando de raiva, e seus olhos azuis estavam vermelhos. Meu vizinho entrou em minha casa e pegou seu cachorro, e ele achou estranho que seu cão estava daquele jeito. Parecia assustado. No dia seguinte foi trabalhar, deixando o Max em casa, e chegando no laboratório, o Bartolomeu estava conversando com a moça da recepção, e ouvi ele dizendo que a experiência, Lobcat, tinha fugido há um mês, e que ela conseguiu quebrar a jaula, que também tinha matado a maior parte dos cientistas, e que a maioria estava sem as pernas e alguns tinham arranhões e outros foram desmembrados. Eu lembrei que havia essa ficha com esse nome, e eu fui pesquisar no computador do laboratório e vi a foto da experiência Lobcat. E o estranho, que era a foto de um gato, e o mais estranho, que ela se parecia com o Max. Bom, mas eu pensei, não pode ser o Max, e queria ir a fundo disso. Fiz cópias da pesquisa e da ficha, e voltei para trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Bom, já era hora de voltar para casa. Chegando em casa, Max me recebeu todo alegre. Achava que esse comportamento era estranho demais para um gato. E também o estranho, que no outro dia, passou um rato enorme, e Max correu atrás e fiquei com medo por ele ser pequeno. Ele poderia ser atacado pelo rato, mas, para minha sorte, com meu medo, o Max conseguiu matar o rato e depois o devorando, com ossos e tudo, e não sobrou nada. O seu pelo estava cheio de sangue,
E eu peguei e o limpei depois de limpá-lo. Já eram 3 horas da tarde, de sábado e fomos ao mercado. Comprei as coisas e voltamos para casa. Depois de 1 hora, o telefone tocou. Era Amanda, minha crush. Ela disse que eu estava convidado para a festa da casa dela e que seria amanhã às 18 horas da noite e terminava às 10 da noite. Fiquei contente e aceitei na hora. Chegou a noite e eu e Max jantamos. Fomos dormir e acordei cedo para organizar as roupas e também a casa, para ela não ficar bagunçada. Eram 15h45 da tarde e tomei um banho e me vesti e deixei a comida para Max e fui para a festa. Chegando lá, depois de 1 hora, estava me divertindo bastante. Para meu azar, o ex-namorado de Amanda, que estava na festa, o nome dele era Roberto, quando me viu se aproximou de mim e começou a discutir comigo. E começamos a brigar. Ele deu um soco no meu rosto e pulou em cima de mim e começou a me bater. Os convidados só ficavam assistindo. E o pior, rindo. De repente, há batidas muito forte na porta. E depois de uma pausa, ela é arrombada e quebrada em pedaços. E o que entra na casa é assustador. Era uma criatura enorme. Ela parecia ter 2 metros, com garras e dentes afiados de cor cinza. Parecia uma mistura de lobisomem com gato. Seus olhos eram vermelhos. E todos os convidados saíram correndo. E ela atacou um por um. E Roberto, ao ver aquilo, me soltou. A criatura olhava para nós dois. E ela pula para cima de Roberto, o arranhando com suas garras. E sangue ia para todos os lados e assim, manchando a parede da casa. O Roberto tentou se defender, mas a criatura era mais forte que ele. Quando Roberto tentou usar a faca, mas a criatura abocanha sua mão. E o Roberto grita de dor, e ela arranca seu braço inteiro. E o Roberto morre na hora. Depois a criatura olha para mim, com sua expressão de raiva desaparecendo, e a cor de seus olhos agora ficaram azuis, e suas pupilas ficam dilatadas como de um gato. Ela dá um rugido, pega o corpo de Roberto e sai pela porta. Eu não acreditei o que acabei de ver, então eu saí da casa mais rápido possível. Cheguei em casa e o estranho que dessa vez, Max não estava na porta. Então achei que ele poderia estar dormindo no meu quarto. Eu fui verificar, e ele também não estava no quarto. Fiquei preocupado, achei que ele poderia ter fugido. Saí à procura dele, depois de várias horas. Não encontrei. Voltei para casa e, para minha alegria, ouvi um miado. Então subi para o quarto e era Max, que estava em cima de minha cama, mas ele estava todo sujo. Parecia sangue. Eu perguntei para mim mesmo, mas você já se meteu em briga? Achei que ele voltou pela janela, então ele colocou algo no chão. Era uma corrente manchada de sangue, e eu lembrei que o Roberto usava uma corrente dessas. Eu achei que não poderia ser a mesma corrente, então eu a peguei e lavei e guardei na gaveta. No outro dia meus pais voltaram de viagem. E não falei nada sobre a festa. Meu pai ligou a televisão. Estava passando uma notícia que corpos estraçalhados de vários jovens que foram encontrados em uma casa. Em alguns quilômetros do local também foi encontrado outro corpo que também era de um jovem e que estava sem um dos braços. E que seu estômago foi aberto e teve seus órgãos devorados. E que sua corrente tinha sumido. E eu pensei, será que Max era a experiência Lobcat? Não, eu só posso estar ficando louco. Passou alguns meses e Max não crescia, tinha a mesma aparência de filhote. Desde que o encontrei, no outro dia assaltantes invadiram a nossa casa e nos amarrou e acabaram prendendo Max em uma gaiola. Ao menos eles não fariam nenhum mal a ele. E depois eles começaram a perguntar, aonde está o cofre? E como meus pais não queriam dizer nada, eles começaram a nos torturar. E Max não parava de rosnar e miar de raiva.
e ele mordia os ferros da gaiola. E por estranho que pareça, ele conseguiu sair da gaiola, e de repente alguma coisa é cravada nas costas de um dos assaltantes. E ele é levantado para cima e arremessado para longe. Era a mesma criatura da festa e uma de suas patas pingavam sangue. Meus pais ficaram apavorados e um outro assaltante estava mais do que a gente. Ele tentou usar a arma, mas as balas não atravessavam o corpo do bicho. Ela pega um homem e o torce como um pano, quebrando seus ossos. E a criatura também o abocanha, o devora inteiro. Depois de alguns minutos, a criatura cortou a corda com uma de suas garras, assim nos soltando. Depois, ela também pega o corpo do outro homem com sua boca e sai pela porta. Ela dá um pulo para cima e desaparecendo no ar. Meus pais ainda não acreditaram no que acabaram de ver. Não me restava dúvidas que Max era a experiência. Lobcat, pensei em devolver ele para o laboratório, mas seria cruel demais até para ele. Se passou 2 anos. Eu já estava com 18 anos. Eu, por economizar uma parte do meu salário, consegui comprar uma casa e um carro. Também levei o Max comigo. Mesmo com o risco que ele poderia se Lobcat, a criatura não apareceu depois daquele ocorrido. Um dia Amanda apareceu em casa quando terminamos as nossas conversas. Ela pediu para ir usar o banheiro, e depois de alguns segundos, ela voltou e pediu para mim se poderia ir com ela de carro até um lugar e que faria uma surpresa para mim. Então ok, mas gostaria de levar o Max junto. Ela permitiu. Chegando perto no local, ela tentou cravar algo no meu peito, então Max arranhou seu braço fazendo ela largar a faca. Então Amanda pegou Max e o jogou para fora do carro. E eu perguntei, Amanda, por que você quis fazer aquilo? E também por que jogou Max para fora? Ela começou a discutir comigo, e ela achava que eu tinha algo a ver com aqueles crimes. E eu disse a ela que não tinha nada a ver com isso. Eu acho que ela ainda estava zangada pela morte de Roberto, porque no fundo ela ainda gostava dele. E ela jogou no chão no carro uma corrente que era de Roberto. E ela disse que achou a corrente nas minhas coisas. E ela tinha dado de presente para ele que tinha mandado fazer, então seria a única daquele jeito. Então Amanda achou que eu tinha algo a ver com a morte dele. Em alguns quilômetros, algo pulou para cima do carro. Era Lobcat, melhor dizendo, Max. Ele deu várias cabeçadas no vidro rachando, então liguei o carro e o joguei para o chão e com o carro em alta velocidade, fomos em direção ao laboratório. E Amanda não acreditou o que acabou de ver. Expliquei a ela sobre tudo. Ela acreditou em mim, mas a criatura correu atrás da gente. Chegamos no local e saímos do carro. E sorte que tinha a chave do laboratório. Entramos e por nosso azar a criatura conseguiu nos alcançar. Entramos numa sala. Peguei uma tesoura e Amanda pegou uma pistola de dados tranquilizante. Esperamos a criatura. Ela se aproximava aos poucos e pelo canto da porta dá para ver sua boca salivando, um líquido preto que fazia buracos no chão. Quando ela estava pronta para entrar na porta, ouvi alguém chamar e, tem alguém aí? E a criatura desaparece aos poucos. Em alguns longos segundos de repente ouvi 2 gritos, que pareciam de dor. Eu e Amanda saímos para olhar, e eram 2 corpos. Um era de Bartolomeu, ele estava todo estraçalhado e havia sangue espalhado no chão e na paredes e também partes do seu corpo. Estava por todo lado. E também havia o corpo da recepcionista que estava sem sua cabeça. Ela pareceu que ela tentou lutar com a criatura. Em nossa frente, Lobcat estava em pé, com suas patas pingando sangue em sua boca. Ele mastigava a cabeça da mulher, misturando com o líquido preto, fazendo a cabeça desaparecer em sua boca. Lobcat se aproximava de Amanda, seus olhos miravam a sua presa. Pedi para ele parar. Ei, Max, para. E Max começou a diminuir.
Quando fui pegar ele, Amanda me empurrou e disse: "Você é louco, viu? Que esse monstro fez?" E Amanda rapidamente pegara a pistola de dados tranquilizante e atirou em Max. E ele se transforma em Lobcat de novo e os dados não faziam efeito algum. Lobcat com suas garras crava no pescoço de Amanda, fazendo a garota cair sem vida no chão. Eu fiquei com ódio, pulei para cima dele usando a tesoura, mas sua pele é resistente que a tesoura acaba quebrando, e Lobcat me joga para longe. E atrás tem uma porta aberta e saio correndo. E estava na frente o carro da polícia, e que os policiais estavam com a arma apontada para mim, e que uma tal de Amanda tinha chamado a polícia e eles usaram o número dela para rastrear o seu celular. E então mostrei os corpos e fui preso. E disse que meus pais sabiam que eu era inocente, mas eles disseram que meus pais estavam mortos, e que os vizinhos disseram que um tigre tinha os matado. Em uma viagem então eu expliquei a situação para eles, que Max fez tudo aquilo, e que ele era o Lobcat no meu lado, o Max com a forma de um gato normal, e que expliquei que aquele gato era a criatura, e que ele também matou todos aqueles jovens na festa, e assaltantes, e também todos os cientistas, e até o cientista que o criou. Então eles o pegaram e o levariam para o canil para adoção, mas eles não acreditaram em mim. Então fui levado para um hospital psiquiatra, e ficaria 10 anos, e depois para a prisão. Então esse é meu relato. Se for adotar um gato, melhor tomar muito cuidado, porque você não poderá ter a mesma sorte ou azar que eu tive.